Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão. E hoje não temos aqui um convidado, é mais um parceiro. Temos aqui a nossa parceria, é o Gabriel Venturini. Antes de mais, muito obrigado por estares aqui mais uma vez com a gente. Pessoal, hoje temos um episódio um bocado diferente, é um episódio especial, um episódio sobre a Páscoa. Portanto, nem vale a pena tirarem o vídeo ou não sei o que, vai ser um episódio muito bom. Antes de começarmos esse episódio, pessoal, já sabem, partilhem, família, amigos, muito mais este episódio, que é um episódio muito importante e muito especial. Portanto, partilhem com toda a gente e sigam nas nossas redes sociais. Muito obrigado e uma boa conversa. Obrigado, Renato. Obrigado, Daniel, Gabriel, Venturini. Eu acrescentaria só que nós hoje aqui, contigo, podemos dizer que alcançamos ou vamos concluir uma trilogia. Ok? Trilogia Venturini. Ok? Tu disseste aí qualquer coisa antes de começarmos. Como é que foi? Não me recordo, então. Qualquer coisa Venturini. É a série Venturini. Série. Pronto. Trilogia, série. Pronto. E para nós, realmente, é um privilégio estar com... E já sabem, pessoal, se quiserem mais episódios do Venturini, sugiram temas e a gente vamos proporcionar. Só queremos dar trabalho, não é? É verdade. Não, eu até cheguei a dizer a ele, isto é jeito de início de conversa, eu cheguei a dizer a ele que ele devia ter um podcast ele a explicar estas coisas sem precisar de passar a ponte e fazer tantos quilómetros. Podias perfeitamente fazer isto quem sabe num outro lugar. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Mas pronto, agora mas é que estás aqui. Faça bem. Mas agora o importante é estares aqui connosco e é um privilégio para nós e sabemos que muitas pessoas já, através dos outros episódios, já foram largamente esclarecidas, foram, eu diria, edificadas no seu conhecimento, tiraram muitas dúvidas. Isso é muito importante e esse é um dos nossos objetivos, é chegar às pessoas com a palavra de Deus, com a verdade, digamos, da palavra e também com conhecimento, que é melhor do que tu, não é? Que é melhor que Gabriel Venturini, para nos esclarecer aqui tantas coisas que se podem andar na cabeça das pessoas acerca da Páscoa, acerca daquilo que realmente é a Páscoa, não é? Se calhar não teremos tempo para aprofundar tanto isso, a origem da Páscoa, não é? Que está lá, a primeira Páscoa, Êxodo 12, versículo 12, não é? Há muitas pessoas que eu próprio ao longo do tempo, fui ouvindo várias versões. Uns diziam que era a passagem do povo passar o Mar Vermelho e tudo isso, mas pronto, não há tempo para esclarecer isso. Mas uma coisa eu tenho a certeza, que a Páscoa que nós estamos a celebrar, vamos celebrá-la, não tem nada a ver com o coelhinho, não tem nada a ver com os chocolates, os ovinhos da Páscoa. Certamente que isso não tem nada a ver com... Ou seja, isso já é uma adaptação de qualquer coisa. São tradições que se foram acrescentando, sim. Queres falar um bocadinho sobre essa questão digamos, a forma como as pessoas hoje encaram a Páscoa, tirando todo o contexto bíblico e trazendo essas coisas aleatórias e coisas que têm a ver com o comércio, talvez, digo eu. Pois, é a mesma questão de Natal, não é? É errado dar presentes no Natal. Não, eu também estou presentes aos meus filhos no Natal. Isto é o principal de Natal. Não é. Infelizmente para muita gente tornou-se o principal, não é? E com a Páscoa não foi diferente, porque o objetivo é o mesmo, não é? E portanto, naturalmente na Páscoa eles fizeram um bocadinho o mesmo, não é? E valorizaram certas tradições, não é? Que acabam por suplantar o que é o verdadeiro propósito da celebração da Páscoa no mundo cristão, não é? Que é a morte e a ressurreição de Cristo. Pronto. Certo. Agora, é interessante que essas tradições, algumas delas são até bastante antigas, não é? E elas não surgem logo com um caráter comercial. Elas depois são instrumentalizadas nesse sentido. Okay. E depois é interessante porque muito debate mais recente acaba por ser se a Páscoa é ou não pagã,
Não sei se já ouviste isso, Não, mas isso eu não há vi. quem vai buscar essas tradições e diga que é vi. pagão, não é? Que o coelhinho e os ovos são pagãos. Pronto, e depois alguém que faça uma pesquisa rápida, superficial na internet, o que poderá encontrar é isso, geralmente. Fazem uma associação pagã à origem dos ovos e dos coelhinhos. Ok. Aliás, mais especificamente, há uma deusa chamada Ostara, ou Eostre, que é uma deusa germânica ou anglo-saxónica na Inglaterra, e geralmente fazem essa associação. O que é curioso que provavelmente também está errado, mas pronto, mas fazem. Mas pronto, arqueologicamente falando, historicamente falando, o que nós sabemos é os coelhos sempre foram um símbolo visto como de fertilidade, Ok. ok? Por razões óbvias, os coelhos multiplicam-se muito rapidamente, não é? E eles aparecem em grandes números na primavera, ok? Então geralmente eles estavam associados às festividades de primavera. Então é mais ou menos natural o pessoal mais cético querer fazer essa associação imediata, não é? Tipo, ok, os pagãos faziam isso, então como a Páscoa calha mais ou menos na primavera, não é? Faz essa associação direta. Mas nós não temos provas diretas de que a tradição da Páscoa tem efetivamente uma origem pagã. Aliás, geralmente o que eles vão citar sempre é uma fonte britânica do século VIII, que era de um monge chamado Bede, conhecido como Venerável Bede, em que ele está a escrever sobre calendário e a dificuldade que é fazer calendários fiáveis, como identificar o ano 1, porque para os cristãos o calendário começa no nascimento de Jesus, mas como identificar, não é? Quando é que é o ano 1, quando é que começa, em que ano nós estamos, e toda essa discussão que vai durar até o século XVI, até o nosso calendário, que é o calendário gregoriano. E nessa altura, então se fala século VIII em Inglaterra, o que esse monge diz é, ok, o mês de abril, no mundo anglo-saxónico pré-cristão, chamava-se Eóstria, é uma coisa assim. E a palavra Easter, que é a palavra usada para Páscoa em inglês, vem deste mês, porque é o mês de abril, e muitas vezes a Páscoa caía em abril e eles associaram o nome para a Páscoa ao nome do mês, que estava por sua vez associada ao deus pagão, a deusa, no caso, ligada à primavera. Daí vem a associação Ostara, que é a versão germânica do nome. Mas atenção, ele está a falar sobre calendário. Ele não está dizendo que os cristãos foram fazer a Páscoa por razões pagãs. Ok. Não é? Então eu acho piada quando o pessoal faz associação direta, tipo, a vossa festa é pagã. É tipo, não. Ele está a falar sobre calendário. E na língua inglesa faz sentido, porque o nome ficou. Mas em qualquer outra língua que não seja inglesa, não faz sentido essa associação, não é? Mas, verdade. em português, a Páscoa não tem nada a ver com nenhum deus pagão, obviamente. Isso é um contexto muito britânico. Ok? De onde é que vem, então, provavelmente, o coelho e os ovos? Os ovos provavelmente vêm de uma tradição católica ligada à Quaresma. No contexto evangélico já não se faz, mas a Quaresma era um período de 40 dias antes da Páscoa, em que se praticava um jejum seletivo. Havia um jejum de carnes. Não se podia comer carne. Comia-se peixe, mas não carne. E houve um concílio em 692, em Constantinopla, que acrescentou, porque havia muita discussão, o que é que se pode ou não comer durante a Quaresma? Pode isso, não pode aquilo, grande discussão. Então eles sentaram-se, ok, vamos fazer uma lista do que lista final, ok, isto pode, isto não pode. E nessa lista, eles acrescentaram, não se pode comer laticínios e não se pode comer ovos. Então o que aconteceu? Nós comemoramos o Carnaval, que é a festa da carne, em que vamos comer imensa carne, porque depois vamos passar vários dias sem poder comer carne e essas coisas todas. Mas depois, na Páscoa, nós queremos comemorar que já podemos voltar a comer. Então, se fores ver, muita tradição da Páscoa, em termos de refeição, envolve carne. Envolve um borrego, envolve... Pronto, um cabrito, envolve carne. Porque agora eu já posso voltar a comer. E, muito provavelmente, a associação aos ovos vem daí. Eu não só posso comer carne novamente, mas como desde o século VII, eu já posso voltar a comer ovos. Ok? Então é provável que venha daí. A primeira referência que nós temos histórica a ovos de Páscoa é do século XIII. É do ano 1290, em que o rei inglês Eduardo I, para quem gosta de filmes e lembra-se do Braveheart, com Mel Gibson, é o vilão do Braveheart. Edward Longshanks. É o vilão desse filme. Perna longa. Perna longa, exatamente. O rei britânico, que é o vilão desse filme do Braveheart, é esse Eduardo I, que em 1290, na Páscoa, ele encomendou 450 ovos cozidos, que foram pintados
e depois foram decorados com folha de ouro para serem oferecidos na casa real. Com uma prenda, um mimo de Páscoa. Ok, agora já podes comer, então toma lá um ovinho todo bonitinho, todo fofinho. Pronto. E é a referência mais antiga que nós temos de ovos. Não tem nada a ver com pagãos, tem a ver com... Havia quaresma, não é? Nós já não podemos comer, então agora podemos comer ovos. E começou-se... E já que vai-se fazer uma coisa especial, não é? Cozia-se os ovos ficam duros, não é? E pode-se pintar, pode-se decorar, pode-se fazer uma coisa diferente. Não é? E essa evolução dos ovos de Páscoa vai avançando. Nós temos, por exemplo, existe um livro de receita britânico do século XV em que há imitações de ovos. Com pasta de amêndoa, eles faziam ovos falsos, que é para se comer durante a quaresma. Para tu sentir que estás a comer ovos sem realmente estar a comer ovos. E isso vai evoluindo e até chegarmos ao século XVIII. Isso eu tenho que ver as minhas cábulas. 1725. O rei Luís XIV, o famoso rei Sol, manda fazer ovos de chocolate para oferecer na Páscoa na corte dele. O chocolate já tinha chegado à Europa nessa altura. E o rei manda fazer ovos de chocolate com uma forma de fazer uma coisa diferente naquela Páscoa. Uma inovação, não é? E a verdade é que o pessoal gostou da inovação e gostou dos ovinhos de Páscoa, não é? No século XIX começam a surgir ovos de chocolate em Inglaterra. Cadbury's, que era a fábrica que fazia chocolates para a família real britânica, começa a fazer ovos de chocolate. E, claro, quando a realeza começa a fazer, os nobres começam a imitar. E quando os nobres começam a imitar, passados uns anos, a população também começa a imitar. E os ovos de chocolate vão crescendo, ao ponto de hoje em dia tornar-se quase que, infelizmente, o principal, não é? Obrigatório. Mas surge inicialmente como uma evolução do dar o ovo cozido, não é? Na Páscoa, que já podes comer. Depois eles são decorados e depois viram de chocolate. Não é? É uma evolução. Aliás, antes de serem de chocolate, eles ainda eram de madeira para ter presentes dentro. Os ingleses, as lojas britânicas lembraram-se: espera, e se nós colocarmos um brinquedo dentro de um ovo? Era divertido. Então eles fazem os ovinhos de madeira, todo pintados, não é? Com um presentinho lá dentro para as crianças. E provavelmente a história do ovo evolui daí. Vem daí, não é? Vem daí. E já agora, tu falaste agora nisso, a questão, por exemplo, do calendário, certamente é uma dúvida que a maior parte das pessoas tem. Porque é que a Páscoa, o dia de Páscoa, nunca calha, ou raramente calha no mesmo dia de calendário? Porque o que nós comemoramos na Páscoa está ligada ao festival judaico, certo? Porque a Páscoa que é referida na Bíblia é um festival judaico, certo? A lembrar a saída do Egito, não é? E a morte dos primogênitos egípcios, não é? E depois o primeiro sacrifício do cordeiro, não é? E a saída do Egito, pronto. E o calendário judeu nessa altura é um calendário que está muito baseado na lua e, portanto, não é fixo. Nós temos um calendário que é altamente sofisticado a nível histórico, que é um calendário gregoriano criado, não é? E que ele acaba por ser muito regular. Mas antes do século XVI era muito difícil ter calendários que fossem tão regulares como o nosso, não é? E portanto, qualquer festa que seja mais antiga, o normal é não bater uma data certa, não é? Porque ia dependendo dos ciclos naturais, não é? E, portanto, há discussões hoje em dia sobre fixar a Páscoa numa data específica. Aliás, até o Papa falou essa semana sobre isto, não é? Sobre tentar ter uma data, porque a Páscoa esse ano calha, pela primeira vez em muitos anos, calha a data do calendário juliano e gregoriano calha no mesmo dia, porque a Páscoa no calendário juliano é diferente da Páscoa no calendário gregoriano. Mas pronto, para ser fiel àquilo que era a tradição judaica, não é? Os cristãos mantiveram a Páscoa móvel, ao contrário do Natal, que ficou fixo, que era uma festa nova. A Páscoa não. A Páscoa eles mantiveram ligados, porque estava ligado ao festival judaico. Nós não comemoramos o Passover, não é? Nós não comemoramos a Páscoa judaica, mas como todo o evento, não é, da morte e ressurreição de Cristo acontece nessa altura, manteve essa data. E a comemoração nessa altura. Daí que a data vai mudando todos os anos. Pois, exatamente como eu estava a dizer logo no início, essa questão, tu agora referiste Passover, não é? Pronto, eu não quero criar aqui nenhum tipo de controvérsia, a questão não é essa. Mas, realmente, como eu estava a dizer, eu vivi, ou melhor, durante muito tempo, eu fiquei a achar que esse Passover, ou seja, a passagem, não é? Sim. Associei, claro que o povo passa, é evidente que o povo passa do Egito para
para o deserto, a caminho de Canaã, certo? Pronto. Mas aquilo que eu há pouco tempo li em Êxodo 12, está lá a primeira instituição da primeira Páscoa, o Senhor diz que eu passarei, ou seja, a passagem é a passagem do próprio Deus. Eu vou passar sobre o Egito e vou matar todos os primogénitos. E depois entra aí a questão do sangue, não é? Porque eles próprios, a comemoração dessa primeira Páscoa não foi no deserto, nem foi em Canaã, foi no Egito. Não é? E eles comeram com o cajado na mão, as sandálias nos pés, o pão à pressa. Era uma prova de fé. Exatamente. Era a fé de que Moisés está a dizer, Deus está a dizer, não é? E nós vamos efetivamente sair Exatamente. em breve. Em breve. Fiquem calçados. Preparem-se. O pão, os pães asmos, a mesma coisa, não havia tempo. Ou seja, é um pão feito à pressa. Não há tempo para a gente estar aqui a comer nas calmas. E depois a questão do sangue. Porque o Senhor foi muito específico. Ele disse, barrem as portas com o sangue do cordeiro e eu vou passar. E aonde... isto a mim leva-me diretamente para Jesus. Aonde... É ou não é? Aonde estiver o sangue... Onde estiver a marca. A marca do sangue. E vocês... E depois há outra questão muito importante que ele faz questão de dizer a eles. Fiquem dentro das casas. Não é para sair, para a rua. Dentro das casas e com a marca do sangue. Ou seja, leva-nos para Jesus. Eles são salvos não por eles são salvos pela fé. Pela fé. Pela fé naquilo que lhes é dito, não é? E pelo sangue. É verdade. Não mudou nada. É verdade. Deus continua o mesmo. E o método de salvação e libertação também continua o mesmo. É isso mesmo. Eu estou a dizer isto porque cada vez que leio essa passagem, imediatamente eu transporto para Jesus. Eu vejo Jesus ali. O sangue, o cordeiro, as portas, a peste vai passar, ou o anjo da morte. Há outras traduções que dizem o anjo da morte vai passar e poupa aqueles onde a marca do sangue está colocada. E essa marca hoje para nós já não é nas portas, mas é o sangue que Jesus derramou naquela cruz. É o sangue precioso de Jesus. Tremendo. É por isso que nós não comemoramos o Passover, não comemoramos a Páscoa judaica. Porque a Páscoa judaica estava a apontar para o sacrifício final. Exatamente. Certo? Por isso que a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, é a morte e ressurreição. Certo? Porque este era o momento para o qual aquela primeira Páscoa apontava. Não é? Aquele momento fulcral da história do cristianismo e eu diria mesmo, com toda a segurança, da história humana. Não é? Porque, obviamente, o nascimento de Jesus é um momento marcante e até nós dividimos as eras com base nisso, mas o momento mais marcante é a morte e a ressurreição. Se ele tivesse vindo, mas não tivesse passado pela morte e ressurreição, não havia cristianismo. Não havia cristianismo, não havia salvação. Não havia. Aquele era o momento principal, não é? Ainda mais importante. Apesar de que, se formos perguntar, muitas pessoas irão dizer que se calhar preferem o Natal à Páscoa, se forem honestas. A família. Se forem honestas. Mas em termos de significado, a nossa fé. Da nossa fé, a Páscoa é um momento maior. Ponto. É verdade. Sem dúvida. É só um facto. É verdade. É tremendo perceber a ligação que existe entre o... Eu faço sempre isso. Estou a ler o Antigo Testamento e quando vejo algo que relaciona com Jesus, eu aponto logo. E quando nós começamos a ver Jesus no Antigo Testamento, as coisas ganham uma outra dimensão. E tu estavas a falar nessa questão. Ainda hoje li 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo... não me digas que tens isso aí. Versículo... Se a memória não me falha, versículo 17. Não combinamos 15. nada. Não combinamos nada, nem falamos nada. Não, mas é um versículo que também costuma estar no meu coração. Ainda por cima, falando sobre ressurreição, veio-me logo à mente. Então, 1 Coríntios 15, creio que é a partir do 17. Exato. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento. E ainda estão condenados por causa dos vossos pecados. E então os que morreram com fé em Cristo perderam-se. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Tudo depende da ressurreição. Sem ressurreição, não há cristianismo. Não há cristianismo. Tu há pouco estavas... E acho que já disseste isso aqui num dos episódios anteriores, que já sabemos que a existência de Jesus, que Jesus teve e viveu nesta terra, é inegável. Não há... É inegável. No plano natural. Não estamos a falar da questão de acreditar se ele é ou não o Messias. Não, estou a falar historicamente falando. Não é é inegável. Não é que arqueologicamente falando, mas
Historicamente falando, não há aqui grande discussão. Porque nós temos... São fontes históricas, quer as pessoas gostem ou não. Os evangelhos e as cartas paulinas são fontes históricas, são textos, não é? Nós temos o Novo Testamento completo já no século IV. O fragmento mais antigo do Evangelho de João, por exemplo, é início do século II, são cerca de 30 anos depois do original que João escreveu. E o fragmento está preservado justamente sobre o julgamento de Jesus. É muito curioso que o fragmento mais antigo, não é? É justamente sobre o julgamento de Jesus. E depois, isso seria suficiente. Os evangelhos seriam mais suficiente para nós termos aqui uma boa base para a existência de Jesus. Mas para além disso, nós temos fontes de adversários a falarem sobre a existência de Jesus, não é? Temos Flávio Josefo, temos Suetônio, temos Tácito. Flávio Josefo era judeu, não é? Mas foi o principal historiador judeu do primeiro século. Suetônio e Tácito são romanos. E eles têm uma visão muito negativa dos cristãos, do cristianismo. Eles não ganham nada a inventar, não é? E essas três fontes, 4 se nós contarmos o Talmud babilónico, que é outra fonte judaica, não é? Antiga, todas as fontes concordam, não só que Jesus existiu, mas que o foco principal é que ele tenha sido condenado por Pilatos, crucificado e morto. É logo uma coisa que é logo referida, não é? Porque é uma coisa marcante, não é? Marcou ali. Marcou. Nós hoje em dia também temos confirmação da existência de Pilatos, não é? Porque durante algum tempo discutiu-se isso, mas também ultrapassou-se essa discussão. Portanto, não só nós sabemos que Jesus existiu, naturalmente isso é essencial, não é? Caifás também existiu. Caifás também existiu, temos a caixinha do enterramento dele. Então não só sabemos que Jesus existiu, os personagens à volta dele existiram, como sabemos que ele foi condenado por Pilatos e foi crucificado, não é? Okay. Que é justamente o que a Bíblia nos diz, e essas outras fontes concordam, não é? Naturalmente não podemos estar à espera que um romano diga, ele ressuscitou. Naturalmente ele não é um cristão, ele não acredita nisso, mas ele confirma que Jesus morreu. Portanto, logo, 2 elementos aqui essenciais para a ressurreição são comprovados historicamente. Para além disso, a nível da descrição que nós temos dos evangelhos, em termos biológicos, nós podemos ter certeza que Jesus efetivamente morreu. Porque isso é outra discussão. Será que ele morreu mesmo? Não é? Mas biologicamente falando, há até um artigo muito interessante que foi publicado no jornal da American Medical Association em 86, se a memória não me falha, que chama-se mesmo On the Physical Death of Jesus, e que eles analisam a descrição dos evangelhos e vão analisar biologicamente falando, ok, isso acontece com o ser humano, quais são os efeitos, não é, físicos disso, e a conclusão que eles chegam é, nós não sabemos como é que Jesus aguentou até chegar à cruz. Ele era para ter morrido antes disso, mas pronto, ele não devia ser o magricelas que nós geralmente imaginamos, não é? E então ele efetivamente chega à cruz, mas ele morre relativamente rápido na cruz. E é normal porque tudo que ele já tinha passado, não é? Muitos já teriam morrido antes disso. Não é? Portanto, fisicamente falando, biologicamente falando, a conclusão que eles chegam é, não, Jesus morreu na cruz. Ponto. Não há dúvidas que Jesus efetivamente morreu. E aquela prática que os romanos tinham de furar, faziam outras coisas, partiam as pernas. Não quer dizer que eles fizessem sempre. A questão é, eles furam provavelmente porque eles estranham Jesus já ter morrido. Tão rápido, não é? Normalmente ficava ali um dia. Não, a maior parte dos crucificados não seriam pregados, seriam amarrados. E o objetivo era mesmo eles durarem vários dias e morrerem depois de ou asfixia ou desidratação. Era do que eles morreriam, não é? E depois o corpo ficava na cruz para ser comido pelos animais, não é? E ficava geralmente em vias importantes para as pessoas verem. Para impressionar. Era tipo, isso que acontece quando desobedece a Roma. Eu vi uma explicação para eles espetarem os crucificados. Eu estive a ver um vídeo sobre isso e, ou seja, a pessoa que estava a falar no vídeo dizia que eles, quando eram crucificados, criavam um processo de asfixia e que ia criando um líquido no corpo automaticamente. Então eles espetavam-nos aqui de lado para libertar esse líquido. É o líquido do miocárdio. Para libertar esse líquido para durarem mais tempo vivos na para cruz. Para sofrerem ainda mais. Para estar ali no o objetivo da crucificação. Não, mas não foi isso que o guarda tentou fazer. Porque pela posição porque a Bíblia descreve muito precisamente onde foi espetado, não é? E lembra, os romanos sabem muito bem como matar pessoas. Eles são especialistas nisso. E portanto, está a chegar o sábado, não é? Sábado de Páscoa.
pronto, eles vão ter que sair de lá, por isso que os outros partem-se as pernas. Eles chegam a Jesus, Jesus está morto. Está mesmo morto? Ok, vou lá verificar. Quando ele espeta num sítio que ele sabe que se Jesus já morreu pela exaustão, o líquido à volta do miocárdio já arrebentou. E, portanto, o líquido que sai ali era a prova que o coração dele tinha arrebentado. Ele estava morto. O coração dele não estava a bater. Certo? Portanto, ele está ali a confirmar que Jesus está morto. Não é? E, portanto, é necessário quebrar os ossos porque, pronto, já morreu. Mas aí também foi para que se cumprisse a Escritura. Mas o Romano não sabia disso, não é? Claro. Nós sabemos disso, depois os discípulos terão feito essa associação, não é? Mas na hora o Romano não sabe disso. É muito interessante Jesus ter sido enterrado. A maior parte dos crucificados não seriam. Sepultado, não é? Sepultado, sim. A maior parte dos crucificados não seria porque era parte do castigo. Para uma vala, não é? A vala comum. Ficava primeiro exposto e depois ia para uma vala comum, não é? Mas os judeus especificamente, em várias situações foram sepultados. E aliás, arqueologicamente falando, nós temos alguns casos. Um dos casos foi descoberto perto de Jerusalém em 68, de um judeu que foi sepultado e ainda estava com um prego nos pés. Não é? Calcanhar, no calcanhar. E, portanto, ele foi escavado, não é? O prego ainda estava lá, portanto, e pelo resto dos ossos percebeu-se que ele tinha sido crucificado, mas ele foi sepultado. Eles dobravam o prego. E, portanto, isso comprovou que a história de Jesus ter sido sepultado era plausível porque já tinha havido outros casos da época e desde então descobriu-se outros casos. Há um caso em Itália, há um caso em Inglaterra. Pronto, não era o mais normal, mas em circunstâncias especiais, pelos vistos, podia acontecer. E é o caso, não é? Porque há um pedido direto, não é? de Nicodemos e José de Arimateia para enterrar o corpo, não é? E é muito importante aqui. Não só Jesus é sepultado, mas ele é sepultado num sítio conhecido. Junto a um jardim, não é? Não, mas, e num túmulo que estava novo, não é? Novo. Mas um túmulo que as pessoas sabiam, ele pediu-se permissão, sabia-se onde ele tinha sepultado, ao ponto de se meter uma guarda lá. Exatamente. Isso é muito importante. Porque um argumento que já ouvi é eles dizem que Jesus ressuscitou porque eles esqueceram-se onde tinham enterrado, não é? E foram ao túmulo errado e viram vazio e acharam que Jesus ressuscitou. Isso não funciona assim. Eles sabiam muito exatamente, não é? Porque não... Há muitos túmulos naquela zona, sim, mas José de Arimateia não teria muitos túmulos, ele teria aquele túmulo, não é? E havia uma guarda depois a tomar conta. Eles selaram, não é? Selaram, portanto, não é tipo, eu errei o sítio onde era suposto estar a guardar. Não é assim que funciona, amigo. Jesus morreu, morrida, os romanos sabem o que está a fazer e sepultaram. E já agora diz-me uma sexta-feira coisa, ainda. o que é que aconteceria, pelos relatos que temos nas Escrituras, aquela guarda que foi colocada ali, não é? Porque os judeus foram, é melhor meter lá alguém a guardar o túmulo, porque senão a consequência ainda vai ser pior para eles, não é? Porque eles já estavam com receio. Já estavam com medo de que realmente Jesus ressuscitasse. Aqueles guardas, isto é só uma parte, não é? Aqueles guardas, qual era a consequência? Eles estavam ali debaixo de uma ordem direta de Pôncio Pilatos. A lei romana é uma lei muito eficiente, não é? E ela é a base do direito, de muito do que é o direito moderno, não é? E do direito medieval, pronto. E, portanto, ela é muito simples. Tu descumpriste a ordem, não é? Falhaste na tua missão, portanto, perdes a tua vida. Morte. Muito simples, sim. Não há aqui muito o que discutir a lei romana. Falhaste numa coisa essencial como esta, morres. Pronto, fica assunto resolvido. É curioso que eles não foram mortos, não é? Porque eles sabem muito bem qual é a consequência e eles vão se refugiar entre os sacerdotes, não é? E houve ali, pronto. Um arranjinho. Mas o natural seria eles terem sido executados em seguida, não é? A gente está aqui a falar sobre isso e estava-me a lembrar daquele... Eu enviei-te um pequeno vídeo que eu vi, tu deves receber muitos, mas pronto, um pequeno vídeo que eu vi, enviei logo para ti porque eu achei que tinha muito a ver com aquilo que a gente agora está aqui a conversar. Que é precisamente essa questão, que é uma das questões que já na altura era falada e que depois foi sendo falada, que era a questão de que os discípulos é que, eu achei aquilo é meio cómico, mas ao mesmo tempo vem bem a propósito. Sim. O facto de o corpo ter sido roubado pelos discípulos. Primeira coisa, eu agora não sou Venturini, mas visto da minha perspectiva, os discípulos estavam cheios de medo. Não é? À partida, o mestre morreu, o mestre foi crucificado, quanto menos souberem de nós, quanto menos nos virem, melhor, não é? Só o facto de eles irem ao lugar, digo eu, irem ao lugar
e com uma guarda no túmulo, um selo romano que foi colocado no túmulo. E eles terem o atrevimento, não é? Eles eram, os judeus sempre foram pessoas extremamente corajosas e sempre foram, não é? Mas irem lá e roubar o corpo é algo, eu acho... Sem matar os guardas. Sem matar os guardas, acho que era uma coisa para pescadores, e não estamos a falar de guardas, nem de tropas, nem de guerreiros. Né? Pessoas normais do campo, não é? É uma das, vida, é uma das da pesca. teorias que existe, e digamos uma das que terá eventualmente um bocadinho mais de adeptos, não é? Porque ela estava a dizer isso antes de nós começarmos, não é? Qualquer teoria que fale, que tente explicar a ressurreição, tem que explicar vários factos, não é? Tem que explicar o túmulo vazio, porque o túmulo estava vazio, era um facto. Os próprios judeus não negam isso, as autoridades não negam isso, porque eles, a defesa deles é que o corpo foi roubado. Desde o primeiro século, essa acusação existe até hoje em dia, não é? Em vários ciclos. Mas ela é baseada na questão de que o túmulo estava efetivamente vazio, não é? E que os discípulos estavam a dizer que Jesus tinha aparecido, não é? E uma das possibilidades é a teoria, é chamada teoria da grande conspiração. Os discípulos combinaram, conseguiram de alguma forma drogar os guardas ou enganar os guardas ou coisa assim e roubar o corpo, não é? E depois vieram dizer aos outros que Jesus tinha ressuscitado. Qual é o problema da teoria da grande conspiração? Que existe desde o século I, não é? Promovida pelos judeus mais ortodoxos, hoje em dia por ateus, etc. Ok, os 12 estão no esquema. Como é que Jesus aparece a vários grupos em momentos diferentes? Inclusive a grupos de 500. Não. Não é viável. Os 12 primeiros, ok, só os 12 viram a Jesus, torna a teoria um bocadinho mais viável. Neste caso os 11, não é? Os 11, sim. Porque Judas já não estaria lá. Sim, peço desculpa. Mas Jesus aparece em vários momentos, em locais diferentes, a pessoas diferentes, É verdade. em várias situações diferentes. E Jesus aparece não só a crentes, mas também a não crentes. Tiago, irmão de Jesus, não era um seguidor de Jesus. Eu vou puxar aqui a passagem. E Tiago vai se converter depois de ter visto Jesus ressuscitado. Aliás, não só os evangelhos falam disso, e as cartas depois reforçam, não é? Mas o próprio Flávio Joséfo menciona o martírio de Tiago, irmão de Jesus. Portanto, não só Tiago não era um crente, mas ele passa a ser um crente por ter visto a Jesus, ao ponto de estar disposto a morrer por isso. Se os discípulos roubaram o corpo, como é que eles vão conseguir enganar Tiago e tantos outros, ao ponto de eles jurarem pé juntos, estarem dispostos a morrer por isso, que eles viram Jesus ressuscitado? Então, o problema da grande conspiração é que explica o momento inicial, não é? Explica o túmulo vazio, mas não explica as várias aparições e as conversões em massa que acontecem logo nos primeiros anos do cristianismo. Não são as únicas opções, existem outras opções. Há a teoria do desmaio. Jesus não morreu, Jesus desmaiou na cruz. Não explica o líquido, porque se o teu coração parou de bater, explodiu a bolsa à volta do teu coração, como é que tu desmaiaste? Estás em coma. Ok, mas vamos dizer que por algum motivo, mesmo que fosse biologicamente impossível, já seria um milagre, Jesus não morreu, ele está em coma. Ele está dentro de um túmulo selado com guardas romanos. Então Jesus estava em coma, ele sai sozinho do coma, sem água e sem alimentação durante aqueles dias, rola a pedra, derrota a guarda romana e sai E foge. Isso seria um milagre tão grande Depois, quanto a própria... só não vai ao médico porque não havia... Não havia, pronto, mas não deu jeito porque ele já não precisava, né? Ele fez ali exercício a rolar a pedra. Portanto, a teoria do desmaio também tem claras deficiências, não é? A teoria que sobra e que muitos defendem essa teoria é a teoria da alucinação. Ou seja, por causa da dor, não é? Do remorso que os discípulos sentem, não é? Da saudade que eles sentem, eles alucinam. Ou seja, a dor e a saudade é levada a um extremo psicológico tão grande A que eles desilusão, têm né? a desilusão, não é? Tipo, como assim E Jesus agora? morreu, não O é? mistério, caiu tudo. Então eles têm uma alucinação. Eles alucinam que vem Jesus e eles passam efetivamente a acreditar que Jesus ressuscitou, mas foi só na mente deles. Qual é o problema? Em termos de estudos psicológicos, não há nenhum caso conhecido nos últimos 100 anos ou 150 anos, desde que há psicologia moderna, não é? Não há nenhum caso conhecido de alucinação coletiva
que seja igual. Ou seja, há muitos casos de pessoas que têm alucinações. Há alguns casos de alucinações coletivas causadas por drogas ou por certos ambientes, não é? Mas o que acontece nesses casos é que cada pessoa do grupo Vê coisas diferentes. vê coisas muito diferentes. Exatamente. Se eles tivessem alucinado, eles nunca teriam visto todos Toda a mesma coisa. a mesma coisa. E uma alucinação coletiva é uma coisa momentânea. Aconteceu naquele momento. Não acontece durante 40 dias em locais diferentes com pessoas diferentes. A mesma alucinação. Portanto, em termos psicológicos, eles terem tido uma alucinação desta categoria e várias pessoas diferentes e até não crentes, não é? Seria um milagre tão grande também quanto a ressurreição. É verdade. Portanto, se tu eliminas o roubo, se tu eliminas a alucinação, se tu eliminas o desmaio, o que sobra é que... Resta a verdade. É que ele realmente... Se tu eliminas todas as possibilidades, exatamente, a possibilidade que sobra é... Não, Jesus efetivamente ressuscitou. Não é? Pá, esse vídeo, desculpa lá, interromper, esse vídeo que eu enviei para ti, está bastante engraçado porque vem Pedro, depois de Jesus ter sido sepultado, supostamente Pedro, não diz lá que é Pedro, mas supostamente ele depreende-se logo a ele, não é? Dar ali as indicações e ele diz, pronto, pessoal, mais ou menos assim, vocês já sabem que o nosso mestre morreu e tal, então o que é que a gente vai fazer? Precisamente isso falaste, a teoria da conspiração, ou aquela manobra, vamos roubar o corpo, mas há aqui uma questão, há aqui várias questões que depois vão ser consequências, e eles, ok, a gente vai lá e tal, pronto, a primeira consequência, perseguição, mais ou menos assim, forte perseguição, e eles aí começam ali tipo mas detalhe, depois da perseguição vamos ser pobres, não vamos ser ricos, não vamos ser famosos agora e vamos todos morrer executados e torturados. Vamos ser todos pobres, vamos ser todos executados, todos martirizados. E aí eles é que, peraí, se calhar é melhor a gente não ir roubar o corpo. Ou seja, vamos pensar aqui isto. Será que vamos mesmo roubar o corpo? Ou seja, eu achei o vídeo bastante engraçado e também vem trazer assunto a este contexto. Não é? Deixa-me só ler aqui, estavas a ler tu 1 Coríntios 15, sim, e aqui a partir do versículo 13, não é? O apóstolo Paulo a dizer, eu lhes transmiti o que era mais importante, ele está a falar acerca do Evangelho, e o que também foi transmitido, neste caso a eles. Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras, e depois diz, no versículo 5, apareceu a Pedro, a Cefas, algumas traduções dizem Cefas, e mais tarde aos 12, ok? Aqui já deveria incluir o substituto de Judas, não é? Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A mais de 500, já não sabe quantos eram. A maioria dos quais ainda está viva, na altura que Paulo está a escrever isso. Paulo está a escrever no final da década de 50 e início da década de 60. Pode variar, depende da cronologia que vês. Esta, na verdade, é a referência mais antiga que nós temos à ressurreição. Esta aqui. Porque Paulo, ele está a escrever antes dos evangelhos terem sido escritos, não é? E ele, como refere, ainda há pessoas vivas, não é? Que tinham visto, não é? Depois ele diz aqui no versículo 7, mais tarde, ele diz isso, embora alguns já tenham adormecido. Sim. Depois no versículo 7 ele diz, mais tarde, depois disto, apareceu a Tiago, que tu estavas a dizer, e posteriormente a todos os apóstolos. E depois há aqui uma questão que às vezes as pessoas também têm algumas dúvidas, que há um momento em que Jesus diz, acho que é a Maria, para não tocar, porque ele ainda não ascendeu ao Pai, qualquer coisa. Mas a gente também vê que quando Tomé duvida, não é? Toca nele. Ele toca nele. Ou seja, ele come com os não é uma ressurreição, isto é mais que é importante dizer, não é uma ressurreição meramente espiritual. Ele não é um fantasma. Não é um fantasma, não é uma aparição, alguém que não, que é fumo ou que se dissipa. Não, estamos a falar de uma ressurreição física. Ele come na praia. Ele come na praia. Ele nem tem as marcas, porque o que ele mostra a Tomé são as marcas. Não só ele é tocável, mas como ele ainda é reconhecível fisicamente, inclusive das provações que ele passou na própria... Ou seja, ele não é tipo um Wolverine, não é que é ferido e depois sara tudo automaticamente. Não, ele aparece com as marcas daquilo que ele sofreu na cruz, não é?
Portanto, E sim, no a lado, não ressurreição. é? Ele também E o diz, lado. e o meu lado. E as mãos e os pés. E as mãos e os Vem pés. cá. Ou seja, não é o que eu estou a dizer, é uma ressurreição plena, completa, física, não é só aquele espectro, não é? Que às vezes se vê nos filmes, assim, um manto assim a flutuar, e depois vai para ali, e depois vem para aqui. Não, estamos a falar de uma ressurreição real e completa. Não é? E foi isso que fez com que houvesse aquele fervor de pregação por parte dos apóstolos, dos primeiros cristãos, que faz com que o cristianismo se espalhe tão depressa. É verdade. É por causa desse fervor. E todas as pessoas que tinham conhecido Jesus, foram muitas, não é? Ao ouvirem depois a mensagem, aceitaram, porque todo o testemunho que se tinha sido dado, não é? Do que eles conheciam de Jesus, depois do testemunho dado pelos apóstolos, pelos discípulos, não é? De Jesus, encaixava, não é? E há uma expansão muito, muito depressa. Aliás, parece que quanto mais nós avançamos, mais nós recuamos a expansão do cristianismo. Se nós formos ler livros de história dos anos 50, por exemplo, há uma ideia de que não, é no século IV, depois que o cristianismo é oficializado, que aquilo realmente cresce. E depois foi, não, ok, quando o cristianismo é oficializado, o cristianismo foi oficializado porque já era uma religião muito difundida, mas era assim nas grandes cidades, não sei o quê. Ok, não, afinal, no campo também já havia cristãos. Mas era só no Império Romano. E depois, recentemente, não, na Germânia também já havia cristãos. E na Etiópia já havia cristãos. E na Arménia já havia cristãos. Etiópia? Sim, e portanto já cada vez mais eles vão empurrando para trás a expansão do cristianismo. E para nós não é surpresa nenhuma, não é? Porque nós vemos que realmente há aquele fervor, não é? Aquele desejo de, ok, nós temos pouco tempo, não é? Nós temos que... E foi marcante também o modo como os cristãos viviam, que era radicalmente diferente de outras religiões de mistério. Havia muita religião naquela altura. Havia muitos deuses naquela altura, havia muitos sacerdotes. Né? Os romanos tinham muitos deuses. E ainda trouxeram mais de outros povos. Isso, não é? Desculpa interromper-te. Digo isto sou eu a pensar. Às tantas a gente pensa assim, mas porquê que os romanos, os imperadores, vários, né? Nero e tantos outros, eles embicaram com os cristãos, né? Eles enchiam as ruas de crucificações e queimavam vivos. Pronto, isto é uma pergunta agora que eu te coloco. Eu não costumo colocar perguntas, mas pelo facto de eles terem tantos deuses, o cristianismo vem trazer algo totalmente radical. Um só Deus. Será que eles não viam isso bem, né? Certamente. O problema não era esse. Não era esse. Os romanos tinham muitos defeitos, mas também tinham algumas, não vou chamar-lhe virtudes, mas pronto, alguns aspectos não necessariamente negativos, não é? E uma das questões dos romanos era, os romanos não tinham problemas com as religiões locais. Ou seja, houve impérios que, quando chegavam, conquistavam e diziam, ok, agora o nosso Deus é o Deus é superior, não é? Atenção, num contexto politeísta, tu nunca negas a existência de outros deuses. O que tu dizes os meus deuses são melhores que os teus. Okay. Porque eu ganhei-te a ti, não é? O meu povo ganhou o teu povo, significa que o meu Deus é mais forte que o teu Deus. Ok. Não é? Portanto, naturalmente, não é? Porque o meu povo ganhou o teu povo, isso é um reflexo terreno do que está acontecendo entre as divindades. Há sempre essa perspectiva, não é? Okay. Ou seja, o que está a acontecer aqui é simplesmente um espelhar do que está a acontecer lá em cima, não é? E portanto, se o meu povo ganhou o teu povo, o meu Deus é superior ao teu Deus. Não quer dizer que o teu Deus não existe. E o que os romanos diziam era, ok, os nossos deuses são superiores, tu podes continuar a adorar o teu Deus à vontade. Era boa, continua sendo o teu Deus. E continua a ter o poder na tua terra. Certo? O meu Deus pode ser mais forte, os meus deuses podem ser mais fortes que o teu Deus, mas tu continuas a adorar o teu Deus. E mesmo no contexto romano, as pessoas tinham deuses preferidos. Tal como no contexto católico, há santos para várias profissões, havia deuses para várias profissões, não é? Exatamente. Então os soldados são leais a Marte e só fazem sacrifícios no templo de Marte. Não quer dizer que eles neguem os outros deuses, eles só adoram aquele Deus. Então, por exemplo, entre os judeus, eram monoteístas, à séria, não é? Os romanos não tinham problema com os judeus. Se querem ser monoteístas, querem adorar no vosso templo de Jerusalém, força, façam o que quiserem. Desde que vocês paguem os vossos impostos. E a partir do Império, especialmente mais para frente no Império, acrescenta-se o culto imperial. Ou seja, tu podes ter o teu Deus favorito, podes ter o teu Deus local, podes ter o teu espírito da árvore ancestral da tua família. Eu não quero saber. Vais pagar os teus impostos, vais obedecer a lei romana, e a partir do momento que há Império, especialmente quando vamos avançando, né, na história do Império Romano, o culto imperial. O que era um culto imperial? Eram templos dedicados ao imperador.
ou aos imperadores. Era uma forma de mostrar lealdade a Roma. Não é? Atenção. Não quer dizer que o pessoal literalmente acreditasse. Imagina, quem está ao lado do imperador, sabe que o imperador come, vai dormir, vai à casa de banho. Não quer dizer que eu literalmente acredite que ele é divino no sentido de, pronto, Deus encarnado. Não é isso que eles estão a dizer. Mas o culto imperial era uma forma de mostrar lealdade ao imperador. Não é? Compromisso para com o império. Isso não suplantava os outros cultos. Lá está, tu continuas a adorar Marte, continuas a adorar Artemis, não é? Continuas a adorar a Diana, no caso. Os teus deuses. Pronto, na boa. Mas a tua obediência principal é a Roma. O que é que os cristãos diziam? Os cristãos não diziam Curios Kaiser. Diziam Curios Christus. Cristo é Senhor. Paulo está farto de dizer isso e chamar Cristo Senhor. E isso era muito problemático para os romanos. Ok. Que não. Curios é César. Senhor é César. Exatamente. Tens os teus deuses, na boa. É a tua vida privada. Não sei se outro familiar, não é? Tipo, na tua vida privada pode ser o que tu quiseres, mas publicamente falando, tens que assumir uma certa postura. Não é? A tua religião é uma coisa privada tua, tu não falas aos outros, não chateias os outros com ela, não é? E os cristãos diziam, não. Cristo é Senhor. Eu só me ajoelho perante Deus, não é? Não me ajoelho perante os homens. E não, eu não faço parte do culto imperial. Eu não sacrifico a nenhum dos templos. Como Daniel na Babilónia, mais ou menos. Como Daniel na Babilónia. E, portanto, esse era o problema dos imperadores romanos. Okay. Alguns foram mais duros com os cristãos do que outros, porque alguns também foram mais picuinhas, digamos assim, com o culto imperial. Nem todos os imperadores tinham a mesma personalidade, não é? Então, uns ligavam mais a isso do que outros. Mas quando havia perseguição, geralmente era por verem os cristãos como uma pedra no sapato, como um grupo... Uma ameaça em termos de, este grupo não está a jurar lealdade. Está a encaixar aqui. Portanto, eles estão a ser rebeldes. Muitos imperadores cá não fizeram, por exemplo, Nero, não fez associação de que, eles não estão a me cultuar, não é? Mas não quer dizer que eles vão começar uma rebelião contra mim. Naquele contexto não estás comigo, estás contra mim automaticamente, não é? E se questão, se cá fosse defender, dizer, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu pago os meus impostos, eu obedeço a lei romana, não é? Eu cumpro, não é? Tendo documentação em dia, eu simplesmente não vou fazer um sacrifício no templo, não é? Porque isso é contrário à minha fé. Agora, essa parte os romanos já não toleravam. Faz sentido, mas é curioso, estás a falar e lembrei-me que Pôncio Pilatos mandou meter lá uma inscrição na cruz: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Não é? Sim, mas isso era uma forma também de picar o sacerdote e picar os próprios judeus. Não é? Porque eles torcem o braço de Pilatos. Não, Pilatos não... Percebe-se claramente pelo texto que... Peço perdão. Que Pilatos não está super desejoso de condenar Jesus. Ele não tem interesse nisso. Os líderes religiosos é que o forçam a fazer isso. E ele também ele por dá a sua picada, não é? Ele por três vezes tentou, digamos, mas tu não defendes, não é? Por 3 vezes. Não foi uma nem duas, foram 3 vezes. Ele tentou chutar para Herodes primeiro, Herodes Antipas. Ele tenta ali não assumir. Não é? Pá, e deixa-me, agora lembrei-me de outra coisa. Vi uma pessoa, não sei quem é, nem é português, nem nada, mas ele fazer um reparo, achei aquilo assim um bocado, ao princípio engraçado, mas depois achei aquilo completamente descabido, não faz sentido. Ele dizer assim, mais ou menos, a pessoa dizer assim, cristão, porque a mulher de Pilatos teve sonhos, não é? E falou com Pilatos sobre isso. E a pessoa dizia assim, se Pilatos, como quer dizer, se Pilatos tivesse dado ouvidos à mulher... Estás a perceber? Sim. Porque hoje em dia, pronto, não é hoje em dia, aquela ideia, pá, tens que falar com a mulher também tem... E tens. E tens, não é? Mas achei aquilo tão fora de contexto, porque se o sonho eventualmente vem de Deus, e se Pilatos... claro que haveria sempre uma outra forma de consumar o plano de Deus. Sim. Mas de qualquer forma aquilo iria, entre aspas... tentar abortar com o plano. É como se a mulher fosse dizer, olha, não mates aquele justo porque eu tive sonhos com ele e não sei o quê. Então eu acho que essas coisas às vezes fazem-se abordagens que não... O pessoal tenta fazer aquela conversa do e se tivesse acontecido isso, e se tivesse acontecido aquilo, e o pessoal depois faz uma análise do julgamento de Jesus e diz, aquilo foi ilegal, porque o Sinédrio não podia estar reunido à noite, não podia ter julgamento daquela forma, todo o processo foi errado. Não é esse o foco.
Jesus, em qualquer momento, se ele quisesse, ele tinha saído daquela situação. Exatamente. Em qualquer momento do processo. Aliás, Ele quando disse tentaram isso. matar... Sim, e quando tentaram matá-lo em Nazaré, ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Exatamente. Queriam mandá-lo lá para baixo. E ele passou. Portanto, por quê? Porque não era chegado o tempo dele. E não era daquela forma. Jesus, em qualquer momento, desde o momento da prisão dele até a crucificação, ele podia ter abortado. digamos assim. Ele Exatamente. vai como cordeiro para o matadouro. É verdade. O pessoal se calhar não tem essa experiência hoje em dia, não é? Mas eu cresci num contexto, para aqueles que não saibam, eu sou filho de missionários, não é? Eu cresci no interior de África. E a tribo onde eu cresci, a minha tribo, a tribo Fula, é uma tribo muçulmana. E a principal festa do ano é a festa do Tabaski, El Al-Ada, que é uma festa a relembrar quando é dado um animal no lugar de Isaac, não é? E Abraão não tem que sacrificar o seu filho. Abraão também é muito importante no contexto islâmico, não é? Então eles comemoram isso. No Corão é Ismael e não Isaac que está a ser sacrificado, mas pronto, o momento que estão a descrever é o mesmo. Então nesse dia é o único dia em que é obrigatório dar presentes, não é? Então é como se fosse o Natal. Há troca de prendas, não é? Há uma festa e há o sacrifício de um cordeiro. Ele não faz barulho nenhum. Quando ele está a ir para ser sacrificado, não é? Para ser degolado e virar o almoço, ele não faz um barulho, ele não tenta fugir. Pega-se a faca, corta-se o pescoço. Mudo. Mata-se do porco, por exemplo, mais comum Faz em barulho, Portugal. É uma coisa horrível, Exatamente. não é? O cordeiro não. Portanto, em nenhum momento Jesus tenta escapar daquilo, porque não é suposto escapar. Ele veio à Terra para culminar naquele momento e ele tem plena noção disso. E por isso, tudo o qual ele Foi para passa... isto que eu nasci. Foi para isto que Foi eu por isso nasci. que eu vim. Portanto, tudo aquilo que ele passa, todo o sofrimento que ele passa, físico, não é? E espiritual, E espiritual. muito maior. Às vezes esquecemos isso. Mas é muito maior. O espiritual não é do que... O peso, né? Não estou a diminuir, atenção, não estou a diminuir de todo o sofrimento físico, mas o peso espiritual que ele está a carregar naquele momento, não é? Portanto, ele fez porque ele quis, Exatamente. não por não ter alternativa. Portanto, quando se vem com essas conversas, pode ter, às vezes é por piada, não é? Pronto, e eu não gosto tanto de brincar com esses assuntos, mas tudo bem. Mas quando o pessoal tenta fazer essas conversas a sério, estão a perder o foco principal, e o foco mais importante daquilo que estava-se a passar. Porque Jesus fez aquilo tudo de forma voluntária e intencional. Exatamente. Pá, a nossa convidada Cristina Caldeira, ela disse aqui algo bastante interessante e que vem dentro deste contexto, daquilo que tu estás a dizer. Ela disse mais ou menos assim, que Jesus não foi uma vítima do plano de Deus. Não. Jesus quis, literalmente, ele assumiu... Ele era o Ele era o plano de Deus. tudo que ele Exatamente. faz. É tremendo isto, é tremendo. E depois, ainda hoje pensei sobre isso, e todos nós que lemos a Bíblia sabemos que Jesus sabia, ao contrário de qualquer um de nós, ele sabia com exatidão aonde ele escolheu aonde ele iria nascer. Nós, o que é que nós algumas vezes já dissemos? Epá, eu nem sequer pedi para nascer, mas ele pediu para nascer. Quantas vezes? Epá, eu não... Mas porquê? Pá, porque é que eu vim ao mundo? Ele quis vir ao mundo. A questão aqui é essa. E depois há outra questão. Ele não precisava. Ele não precisava. A troca, a gente não consegue perceber. Não. A gente não consegue Nem de perto. entender o que é que ele abdicou, o que é que ele... Epá, não esquece, não há tempo nem há possibilidade de explicar isso. Mas esse é um dos grandes factos, que Jesus, ele assumiu e ele disse desde a primeira hora, eu sei como vou morrer. Ele sabia o momento, ele sabia como ele iria morrer, o que ele iria sofrer, não é? E desculpa só ler aqui em Lucas 9, aqui no versículo 18, a respeito disso. Certo dia Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos, ou seja, um meeting mais reservado. Ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor que tu és João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. Lá está Pedro outra vez, a chegar-se à frente. O Pedro chegava sempre à frente. O Senhor
ou tu és o Cristo enviado por Deus? E depois diz no versículo 21, Jesus advertiu severamente aos discípulos que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário, pois ele diz, versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres, será morto, ele está a falar dele próprio, mas no terceiro dia ressuscitará. Ou seja, eu gosto muito de uma expressão que um amigo meu diz, também nosso irmão, ele diz assim, Jesus é um homem de palavra. Tudo o que ele disse se cumpriu ou ainda se irá cumprir, mas nunca ficou por cumprir. E tudo o que ele disse aos seus discípulos, tudo o que ele diz na sua palavra, cumpriu-se, incluindo a sua morte. Isto é tremendo. E a prova de que ele ressuscitou foi porque os discípulos só poderiam compreender realmente tudo isto tendo ele ressuscitado. Porquê? E nós às vezes batemos fora, né? O pessoal que faz uma leitura mais superficial, às vezes é crítico em relação aos discípulos. Eles estavam lá com Jesus, Jesus disse, não é? De forma tão clara. E porquê que eles ficaram deprimidos quando Jesus morreu, né? E não acreditaram quando as mulheres vieram dizer, não é? Tiveram que estar com Jesus, ver, tocar, para acreditarem, não é? Mas nós temos que lembrar, nós temos 2000 anos de cristianismo a acostumar-nos com essa ideia e a passarmos a aceitar que esta ideia faz sentido. E esquecemos que os discípulos estão num mundo em que isto que Jesus está a propor não faz sentido, não existe em nenhuma religião da época, não existe na concepção deles de judaísmo, não existe na concepção dele de Messias. Eles ainda estão à espera, o tempo todo, de um Messias que vai ocupar o trono de Davi no sentido literal físico. Eles estão à espera de alguém que vai ocupar o trono, expulsar os romanos e governar Israel, transformar Israel no império. Havia pessoas que acreditavam que Herodes o Grande tinha sido o Messias, porque ele tinha reinado, não é? E tinha reformulado o templo, tinha expandido as fronteiras do controle, né, de Israel. Era um grupo minoritário, certo? Mas porquê? Era esse o foco que eles tinham. Todos os proponentes a Messias na época, e houve vários. Houve vários, exatamente. A primeira coisa que faziam sempre era pegar em armas e tentar expulsar os romanos. Portanto, quando eles entram, eu fico a imaginar os discípulos à entrada triunfal, não é? Antes na última semana. E eu devia ter imaginado os discípulos à entrada triunfal pensarem, agora sim, Agora é que vai ser. vamos até o templo, vamos ao topo do templo, vamos ver Fortaleza Antônia cair, tipo, milagrosamente, não é? Os romanos todos morrerem lá dentro e vamos construir um trono. E eles estão discutindo quem é que vai ser os ministros, quem é que vai estar à direita, não é? Eles estão a discutir. Já se queriam organizar, não é? Quem é o ministro das Finanças, quem é o ministro do Interior, não é? Quem vai ser o chefe da polícia. Porquê? Então, quem é que vai ser os ministros? Nós estivemos com ele. Nós estamos aqui contigo. O Ultra Hipster, eu estava aqui antes de ser fixe, ok? Então, antes dele, quando ele se tornar rei, nós vamos ser os poderosos, não é? Vamos iniciar dinastias. É isso que eles estão à espera. É verdade. E, portanto, o facto de eles terem mudado completamente a concepção deles só faz sentido num cenário em que a ressurreição aconteceu. Porque, de repente, eles fizeram um mais um. Aquilo, de repente, tudo se encaixou. Não é? Exatamente. Eu fico imaginando eles passando dias a rever as coisas que eles ouviram de Jesus, não é? E a pensar, tipo, é tão óbvio. Mas é óbvio depois que tu tens a resposta. Antes de teres a resposta não é óbvio, não é? Portanto, novamente, a teoria da grande conspiração não faz sentido eles inventarem toda uma nova concepção que nem sequer existia à base para que eles lá chegassem sozinhos. Não é? A base para eles chegarem a essa nova compreensão é a ressurreição. Ter acontecido. Um fato histórico. A ressurreição física também. Eles tocaram, eles comeram com Jesus. Eles comeram com ele, viram-no. Né? E o apóstolo Paulo também o viu, ele próprio diz. Eu o vi. E isso foi o que nos motivou, e isso foi o que motivou a igreja primitiva e transformou o cristianismo na religião dominante do Império Romano e na maior religião do mundo até os dias de hoje. Eu já ouvi várias pessoas dizerem isto, e acho que isto já é tão comum entre os cristãos, nós percebermos isso, mas nós estamos a falar também para pessoas que se calhar ainda estão a duvidar, não é? Da questão porque não veem, não é? É o que eu costumo dizer. Ainda hoje estava a dizer isso à minha mulher, quando vinhamos de carro para casa. A questão da fé é uma questão que Jesus quer tornar tão simples, e para ele é muito simples, né? Porque ele tem um mindset diferente. Para ele é tudo tão simples, né? Uma semente de mostarda. É tão simples, mas ao mesmo tempo
pode ser tão complexa, não é? Porque é uma questão... Acima da nossa compreensão. Exatamente. Em muitos aspectos. Ainda ontem dizia isso também uma pessoa. Nós, cristãos, nós podemos simular muita coisa. Até podemos simular louvor e adoração. Podemos. Podemos simular um sermão. Simular, ninguém vai ir a fazer isso. Mas entendes o que eu quero dizer? Podemos simular muita coisa. Mas nunca podemos simular a fé. A fé, ou tens ou não tens. Não é? Ou existe ou não existe. Não é? Mas este é o grande... E tu certamente vais falar mais aprofundadamente sobre isso. A questão de... e tu disseste que o Evangelho, o cristianismo se expandiu de uma maneira, eu diria quase, entre aspas, violenta, não é? Porque rasgou continentes e vai por todo o lado, tendo como base exatamente esta questão da... Mas pronto, muitas pessoas dizem, eu ouvi há pouco tempo Mel Gibson dizer isto também, num podcast, já tinha ouvido o Bono, o cantor de YouTube, também dizer isso, e aquilo atesta muita coisa e diria que comprova muita coisa, que é... eu não acredito em ninguém que, por exemplo, entregue a sua vida. Ok, pode ser um mártir, pode-se flagelar, pode-se... Agora, alguém morrer ou deixar que a sua família seja torturada numa arena, estamos a falar de famílias inteiras, não é? Crianças, mulheres e tudo isso, sabendo que é uma mentira. Eu não acredito nisso. Epá, se calhar pessoas dizem, não, mas há pessoas extremamente devotas e que fazem sacrifícios e que não sei o quê. Eu não acredito. Mas elas acreditam que é verdade. Exatamente. A questão-chave aí é, tu podes ter fé em uma coisa que não seja verdadeira. Exatamente. Podes. Efetivamente. Não viste. E podes acreditar. Mas podes acreditar. Exato. A questão é, tu nunca irás dar a tua vida por algo em que tu realmente não acreditas. Essa é a questão. Tu podes estar equivocado, eventualmente, mas nunca darás a tua vida por algo em que realmente não acreditas. Há uma história interessante que tem tudo a ver com isto, que foi um assessor do Nixon. Nixon foi um presidente americano e que ele levou com impeachment, não é? Houve um caso de corrupção, né? Complicado no governo dele, chamado Watergate. E antes de rebentar o escândalo, havia 12 pessoas. Não foi intencional, mas por acaso o número até bate bastante bem, né? 12 pessoas que sabiam de umas cassetes que tinham as gravações as comprometedoras, não é? Telefónicas, sim. Não sei o quê. E a questão foi, ok, há jornalistas aí a esnifarem, não é? Mas pronto, olha, ninguém fala nada, ficam todos quietos, isso vai passar, porque vai aparecer uma notícia nova. Ninguém diz nada, ninguém se desboca, toda a gente fica calada, pronto. 3 semanas. Foi o tempo que demorou a maior parte do grupo já ter se desbocado a diferentes fontes e tudo ter vindo para os jornais. 3 semanas. Este evento levou esse assessor a se converter. E é engraçado que o testemunho dele de conversão é esse. Ok, está a presidência a cair, não é? O governo está a cair, não é? Grande escândalo nos jornais e tudo que eu estou a pensar é, espera, nós não fomos capazes de ficar 3 semanas calados. Como é que os discípulos ficaram o resto da vida deles calados? E nunca em nenhum momento... Bastava um deles ter dado a parte fraca. Exatamente. Não é? Cedido, não é? Cedido e contar a verdade, e pronto. E eles iam achar onde é que estava o corpo, não é? Tinha que ser um facto inegável mesmo. Nenhum deles está com a dos dentes o resto da vida. É verdade. Não só eles, mas quanto mais tu alargas o grupo de pessoas que viram, mais complicado é tu manteres o segredo. Manteres a história, o segredo. Qualquer pessoa sabe que o segredo, quanto mais pessoas tu contas, maior a probabilidade daquilo sair, não é? Desculpa, eu estou a ouvir falar, desculpa interromper, sim. Mas eu estou-me aqui a conter de uma maneira, acredita mesmo, por dentro isto está aqui tudo a fervilhar, porque tu estás a trazer à nossa memória esse facto, né, que é o facto que tu já disseste, é o facto principal, é o alicerce da nossa fé, como o apóstolo Paulo. Se não há ressurreição, não há fé em Cristo, não há... E, eu esta semana também li uma outra história, eu falei isso contigo há pouco, antes de começarmos. Eu acredito que seja verdadeira, a história está lá relatada, que é a história de Perpétua e Felicidade, no ano 200, não estou em erro, ano 223, Cartago. Pronto, para resumir a história, aquilo foi um relato feito pela própria enquanto estava presa,
e depois foi concluído por uma pessoa de família, ou um irmão qualquer, testemunha. um testemunha que viu de fora o martírio na arena, pronto. E ela a contar o detalhe dentro da prisão, uma mulher que amamentava e a outra, a Felicidade, que era uma empregada, estava grávida e teve o bebê dentro da cadeia. E ela diz que o pai dela, porque ela tinha, pronto, família, como é lógico, não é? E o pai vinha visitar com conhecimento lá dos guardas e não sei o quê. Estamos a falar de Cartago, ali na Tunísia atual, acho eu. Pronto. E o pai vinha visitar lá a prisão, na tentativa de dissuadir daquilo. Não é? Porque ela estava dentro da prisão, eu estou a repetir, mas isto é importante, dentro da prisão com o bebê e a amamentá-lo dentro da cadeia. E não é uma prisão com catering, digamos assim, com refeitório. É a prisão antiga. Uma prisão à antiga, com uma mulher a amamentar. Pronto. E ela diz que o pai vinha insistentemente à visita, que lhe beijava as mãos, que lhe ajoelhava-se e diz: filha, nega a tua fé em Cristo. Tu não ganhas. Nós já negamos. Eu já neguei, a tua mãe já negou, nós já negamos. Nós não queremos morrer como tu vais morrer, porque ela sabia que ia morrer. Pronto, e foi devorada por animais, o bebê foi tirado, a outra, Felicidade, também morreu. O bebê também foi tirado, para eles pouparam o bebê, mas as duas foram martirizadas. Pá, eu estou a dizer isto porque há muitas outras histórias, mas esta foi uma história que de alguma maneira me impressionou, mas isto vem ao encontro do que nós estamos aqui a dizer. Pá, como é que agora pergunto eu, como é que não há delírio, não há paranoias, não há nada dessas coisas naquelas duas mulheres? Estamos a falar de duas mulheres que se tornaram mártires, pronto, como outras, os apóstolos e tudo isso. Mas como é que uma mãe, como é que neste caso duas mães, era tão fácil elas dizer: não, a gente nega que Jesus está vivo, porque essa é que é a grande questão. Não é só que ele ressuscitou, essa é outra questão. Porque lá está, às vezes as pessoas falam: mas houve outros que ressuscitaram. Sim, Lázaro também ressuscitou, mas Lázaro ressuscitou, mas morreu depois. Os próprios judeus queriam matá-lo para cortar ali. E ele não ressuscitou por conta própria. Por conta própria. Foi ressuscitado. Por Jesus. Foi ressuscitação e não ressurreição. Exatamente. Exatamente. E Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E essa é que por isso é que estou a dar este ênfase, porque às vezes nós esquecemos isto. Eu próprio, eu falo por mim. Às vezes nós esquecemos isto. Pá, eu uma vez, um dia deste, agora não sei qual foi, pá, fui meditar e fiquei a pensar. Às vezes dá-me para pensar. Perigoso. E fiquei a pensar nas palavras, e tu estavas a falar do esforço que Jesus, ou tudo aquilo que ele sofreu, e depois na cruz, já debaixo daquela flagelação toda aquela, estás a falar de asfixia, não é? Porque eles tinham que fazer um esforço tremendo para poder só respirar de forma normal. Mas a Bíblia diz que no último momento diz que Jesus saca, entre aspas, dentro dele as últimas palavras. E as últimas palavras dele foram só estas: está consumado. Está consumado. Ele só disse isto. Ou seja, está feito. Jesus disse, e volto a dizer, ele é um homem de palavra. Tudo o que ele disse é verdade e tudo se vai cumprir e tudo se cumpriu. E às vezes nós esquecemos isto, e também às vezes esquecemos o facto de que ele está vivo. O facto de que ele cumpriu e nele se cumpriram todas as coisas, e o facto de ele hoje estar vivo. Não é? Eu já disse isto aqui uma vez ou duas, não vou dizer outra vez. Há uma grande diferença. O nosso Cristo está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo e está... A Bíblia diz que ele continua a interceder por nós. Isto é tremendo. Isto é tremendo, meu. Ninguém... Eu não quero estar aqui a entrar nestes problemas, mas ninguém vai a Buda para pedir que Buda o proteja numa viagem, man. Ninguém vai a Mohammed para que Mohammed o cure. Mas nós temos um Cristo. Porquê é que as pessoas vão a Cristo? Porquê é que Cristo, em tantos momentos da história... tu estás a falar da conversão desse político, não é? Que Cristo, ele aparece. Nós estamos a falar, já falámos aqui várias vezes do avivamento. Às vezes esquecemos a questão do Oriente. E o Oriente está literalmente, acho que foi o Ronnie que disse isto aqui, diz-me 2 ou 3 nomes de pregadores conhecidos no Oriente. Não conheces muitos. Mas o que é facto
o que é facto é que eles estão a viver o próprio muçulmano atesta, estamos a falar de países fechados, altamente fechados, Irão, Afeganistão, e que eles estão a ser surpreendidos, ao contrário de se calhar do Ocidente, que estamos cheio de coisas e tecnologias e não sei o quê, mas que Jesus está literalmente a aparecer, se calhar não da forma normal, por sonhos, Sim. aparece. Jesus tem aparecido e eles têm-se convertido, tem-se visto isso. Não sei se o pessoal tem internet e vê estas coisas, eu já vi, não é? Tudo por uma razão, que Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Ele vive hoje. Isto é quase, às vezes tornamos isto tão usual, tão às vezes, banal, dizermos que meu Cristo vive. Calma, pessoal, calma. Nós temos que perceber e entender que ele está vivo e que ele é as primícias, como diz o apóstolo Paulo. Não estou aqui a pregar para ninguém, mas é verdade. Ele é as primícias. Ele é o Pai, ele é as primícias da ressurreição. Ele ressuscitou, ele é o Pai da eternidade. Ele ressuscitou para provar, para nos mostrar que há ressurreição para nós. Este é que é também o grande facto. É que não é só ele que ressuscitou. Nós vamos também ressuscitar. Ele disse, lá está, ele é um homem de palavra. Ele disse aos discípulos, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não é? E como é que às vezes nós caímos no erro de esquecer estas coisas tão importantes? Que são alicerces da nossa fé. Mas é por isso que é interessante e importante termos conversas como estas e relembrar-nos os motivos pelo qual acreditamos naquilo que nós acreditamos, para pegar em conceitos que às vezes nós banalizamos, ouvimos tantas vezes que passam-nos um bocadinho ao lado, fazer o peso deles, não é? E para mim, parte do propósito que a arqueologia e a história têm no contexto da igreja, no contexto bíblico, é trazer para nós de uma forma mais real, mais palpável, relembrar-nos de certos momentos importantes e relembrar-nos daquilo que nunca deveria ter deixado de ser importante ou principal na nossa mente. E a ressurreição definitivamente é uma delas. Quando nós falamos aqui de argumentos, não é? De evidências que a gente possa ter para confirmar que é um evento histórico, é para reforçar nas nossas próprias mentes que, ok, isto não é só uma coisa que eu ouço na igreja, que eu ouço no domingo, não é? Que eu ouço uma vez por ano. Efetivamente aconteceu. Efetivamente as pessoas viram. Efetivamente as pessoas morreram pela sua fé. E nós temos espalhados por todo o mundo mediterrâneo, em quase todas as principais cidades, o primeiro monumento cristão quase nunca é uma igreja. É sempre um martírio. Martírios são edifícios, são feitos em túmulos, geralmente muito pequenos, muito singelos, feitos por cima de túmulos dos primeiros mártires em várias cidades. E geralmente, dos primeiros evidências cristianismo que nós temos, são martírios. Ainda antes de haver igrejas. Igrejas, o edifício. Não é? Igreja organizado, com edifício, né? Exato. Já havia os martírios. Eles morreram pela sua fé, mas nunca deixaram de pregar. Porque realmente Jesus tinha ressuscitado. Exatamente. E ressuscitou e continua a aparecer até hoje. Exatamente. Como no caso do Oriente. E agora eu lembrei-me de outro facto que eu achei bastante interessante. E isso já foi relatado por outras pessoas. Essas duas irmãs que foram martirizadas, né? Porque os romanos tinham essa mania também. Estamos a falar disso há pouco. Essa mania de ter animais exóticos, o leão de Atlas, aqueles animais. Eles extinguiram algumas espécies. Os tigres, por exemplo, os na tigres. África desapareceram. Por causa se calhar por essas coisas ou outras. Mas Não, por isso, não é? Caçaram-eles até a extinção. Achei engraçado ler que eles entravam, porque não eram só elas duas. Aquilo era. O cárcere estava cheio de pessoas, cristãos, pronto. O espetáculo tem que ter Um espetáculo, mais gente, né? exatamente. Eles organizavam um espetáculo e pronto, era como se fosse um circo, né? E organizavam aquilo. E o que ela diz é que era uma prática comum de eles entrarem a cantar louvores. Sim. Eu fiquei a olhar para aquilo, eu confesso que me comovi, não só pelo facto de... Acreditei que aquilo fosse verdade, porque eu não sou assim tão cético, não posso ser, não é? Mas o facto de serem duas mães, não é? Muito facilmente, vou já negar e pronto, está tudo resolvido, a minha dor acaba aqui. Mas depois ainda ter a coragem de entrar dentro daquela arena e entrarem a cantar louvores a Deus. Ainda há poucos, acho que foi há uns dias atrás, também surgiu aí qualquer coisa, um vídeo na Síria,
um grupo de cristãos, não é? Não sei se são ortodoxos, católicos, não interessa, mas que foram martirizados também. E quando eles estavam reunidos lá numa praça, e eles vinham com armas e coisas, eles estavam todos a cantar louvores a Deus. Pá, e às tantas, a gente... Ok, há pessoas que fazem loucuras e tudo mais, mas só pessoas com uma grande convicção, só pessoas com uma certeza inegável. Foi aquilo que tu leste aí, que o apóstolo Paulo disse também. Ele disse, se depositamos todas as esperanças, todas as nossas fichas estão nesta vida, somos miseráveis. Estamos a falar de um homem que ele próprio diz que ele foi levado ao terceiro céu, que ele viu coisas inefáveis, não é? E que não as revelou para nós. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que ele também realmente viu coisas, ou seja, coisas que nós ainda se calhar não vimos, se calhar tu não viste nem eu, mas que está-nos a falar da eternidade. Não é? E nós temos que... Eu não estou aqui a ensinar nada a ninguém, não venho aqui para ensinar nada, mas estou a partilhar daquilo que eu acredito. Nós temos que viver nessa perspectiva. A nossa perspectiva se resume a esta vida, 70 anos, como dizia Moisés, 70 anos, mais disso é enfado. Então, se nós vivemos a nossa vida, ou colocamos tudo nesta vida de 70 ou 80 anos, esquecemos o que está para vir, não é? Como dizia alguém, esta vida é o preparo para a vida eterna. Esta vida que nós estamos a viver aqui, que Deus nos concedeu, não é? Porque se Ele fizer rodar a chave, acaba-se o oxigênio, pessoal. Ele é que fechava a mangueira do oxigênio, acabava tudo. É Ele, não é mais ninguém, não é a NASA, não é os Estados Unidos, é Ele é que é Deus. É uma preparação para aquilo que nos aguarda, não é? E nós vivemos, nós mesmo cristãos, eu falo por mim, nós vivemos muito limitados nesta vida, do que esta vida nos pode oferecer. E nós vemos esses irmãos e vemos estas irmãs que eu estou a falar, que elas viviam com uma perspectiva da eternidade. Elas consideravam a eternidade, eles consideravam Jesus e o que Ele tinha prometido muito mais importante, muito mais valioso do que esta vida. E é por isso também, não deixa de ser curioso, que os sítios onde o cristianismo mais cresce, numericamente, nem percentualmente falando, são geralmente os locais de perseguição. Exatamente. A igreja sempre cresce, parece o oposto do que seria lógico, não é? Mas a verdade é que a igreja sempre cresce em contexto de perseguição. Exatamente. Porque tu aí tens um limpar, digamos assim, daquilo que é extra, e é para aqueles que vão seguir a sério. Porque há um custo associado, não é? E quando tu segues a sério e te entregas realmente ao Senhor e usas os teus dons, não é? E acreditas realmente, tu vais anunciar. E ao te dedicares totalmente ao Senhor, tu vais brilhar. E ao brilhares, tu vais chamar a atenção. E outros vão ver, e outros vão querer também um bocadinho da paz, não é? Do brilho que vão ver num crente de verdade. E portanto, naturalmente, a igreja cresce, mesmo com a perseguição, ou Cresce mesmo por causa da perseguição. E em situações de liberdade, em que vamos pensar, agora sim o crente ainda vai brilhar mais porque pode brilhar à vontade, nós nos deixamos acomodar. Ficamos confortáveis, é verdade. Ficamos confortáveis. Agora estava a pensar que também na questão, por exemplo, nós estamos a ver uma forte oposição à família. Há pouco estávamos a falar da Maria Helena, é uma mulher de fortes convicções, defensora da família tradicional, essas coisas que ela deixou aqui, que são importantes para nós, que também temos família, e nós estamos a ver uma agressão, não é? Nos nossos dias, que eu não vi quando era miúda, não via desta forma, uma agressão à identidade da família e várias coisas, não é? Mas eu estava aqui a pensar, mas da mesma forma que a perseguição, ok? Ninguém quer isso, mas da mesma forma que a perseguição veio fazer com que as pessoas o Evangelho começasse a propagar e a espalhar por mais partes, esta questão também faz com que os cristãos se posicionem. São obrigados. Estás a perceber? Porque nós estamos a ver que há muitos cristãos, há muitos irmãos nossos, pastores e líderes, que eles se posicionam diante das coisas, das aberrações e dessas coisas terríveis que atacam as nossas famílias.
Então, às vezes, eu penso assim, pá, se calhar estas coisas estão a chegar para que nós nos posicionemos, para que nós Mas chega o marquemos nosso conforto. posição. Exatamente. Exatamente. E nunca tem sido negativo para a igreja, no sentido em que, obviamente, é mais difícil, não é? Obviamente custa. Eu não estou dizendo que é bom ver irmãos nossos a serem executados, a serem martirizados. Não é? Pronto, não vamos desejar isso. Houve alturas da história do cristianismo em que houve pessoas que queriam ser martirizadas, né? E que quase que forçaram a barra para isso acontecer. Não é esse o propósito. Não é? Tipo, eu quero ser martirizado, então vou provocar de propósito para que me aconteça alguma coisa. Não é esse o propósito. Mas vindo as dificuldades, em vez da igreja lamentar só, não é? Tipo, porque é que isso está a acontecer connosco? É olharmos para a história, olharmos para a Bíblia e pensarmos, não, isso é que é o suposto acontecer. Não é? Se nós estivermos a brilhar... Aliás, se nós não estamos a ser perseguidos, está tudo tranquilo, está tudo à vontade, algo está errado. Porque quer dizer que nós não estamos a fazer o nosso trabalho. Porque se nós estamos a fazer o nosso trabalho, é verdade. Nós vamos incomodar muita gente. É verdade. E aí sim nós sabemos que estamos bem. Isso é bem verdade. Por caso contrário, alguma coisa está errada. Isso é mesmo verdade. Não é? Porque Jesus disse isso também. E portanto, se nós estamos a incomodar pessoas, por um lado eu posso dizer, glória a Deus, É alguma coisa está a correr bem. Exatamente. Pode não estar tão bem quanto deveria e podíamos estar a fazer ainda melhor o nosso trabalho. Mas pronto. Isso é bem verdade. E sempre que se vier para a Europa, que a igreja possa saber olhar para o seu passado, também da Europa, não é? E fazer a sua parte. É verdade. Jesus, ressuscitado, vai sempre fazer a dele. E vai definir muita coisa, não é? Sim. Vai sempre definir muita coisa, não é? Bem, não... Mas eu sei que tu tens aí algumas coisas ainda por dizer, ou não? No curto espaço de tempo que ainda temos aí... Acho que nós abordamos os highlights, sim. A questão da ressurreição ficou bem definida. Eu acho que sim, como disse, mesmo do ponto de vista histórico, nós temos boas razões para acreditar. Puramente de forma histórica, não é? Académica. Nós temos muito boas razões para acreditar que, no mínimo, que os discípulos realmente acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E tendo em conta as possíveis explicações para essa fé dos discípulos, há para mim que é mais plausível é que Jesus realmente tenha ressuscitado. Porque todas as outras alternativas têm demasiados buracos e demasiadas falhas para explicar aquilo que aconteceu, não é? E portanto, para mim, historicamente falando, o mais plausível e a melhor explicação continua sendo Jesus efetivamente ressuscitou. E isso é o que melhor explica tudo depois o que acontece, a fé dos discípulos, o surgimento da igreja, o seu crescimento, a perseguição e o martírio, e mesmo assim a igreja continua a crescer, até o ponto de tomar conta do Império Romano, não é? E continuar a se expandir além fronteiras do Império. Desde muito cedo, não é? E este sim é o verdadeiro foco da Páscoa, não é? Os ovos têm a sua tradição e sua razão histórica de ser, não é? Os coelhos também, é uma coisa alemã. Vem do século, pelo menos século XVI, XVII. Por uma associação óbvia de, durante a Páscoa, a primavera há muitos coelhos, não é? E até no contexto católico, quem associou coelhos à Virgem Maria, há quadros renascentistas em que Maria aparece com um coelho branco, porque é associado à fertilidade e também à pureza. Então associaram o coelho, e isso depois ficou associado também à Páscoa. Mas mesmo que sejam tradições, têm a sua história, não é? São tradições, são coisas que se acrescentou, não é? Mas nós nunca percamos de vista aquilo que realmente é importante da Páscoa e aquilo que realmente nós estamos a recordar nessa altura. Recordamos sempre que celebramos a ceia, não é? Mas de forma especial nessa altura do ano, nós recordamos novamente aquela última semana, o que aconteceu nos dias a seguir, não é? Todo o período que Jesus já depois da sua ressurreição, com os discípulos, com os fiéis. Esta altura nós lembrarmos isso e voltarmos a focar. E é uma altura importante também para os cristãos. É verdade. Não é? É a altura mais importante do nosso ano. E portanto que nós saibamos valorizar isso, não é? E sabemos, por um lado, desfrutar, por outro lado, anunciar e viver aquilo que nós estamos a recordar nesses dias. É verdade, tremendo. O que tu deixaste aqui, mais uma vez, completamos aqui a trilogia Venturini. Trilogia Venturini.
Muito bom. Tu és realmente uma bênção, és uma peça fundamental aqui no puzzle do Evangelho, não é? Porque todos nós fazemos parte desse puzzle. Somos uma pequena peça desse puzzle, nem mais nem menos. Somos a peça que Deus quer que nós sejamos. E pronto, em jeito de fecho aqui do nosso episódio, nós vamos celebrar mais uma Páscoa, não é? E que possamos fazer, costuma-se dizer sempre, é quase um slogan, mas possamos fazer, conforme tu disseste, possamos todos fazer uma reflexão, não é? O que realmente, e à luz das Escrituras e também acompanhado daquilo que tu disseste e deixaste aqui, o que é que para nós cristãos, o que é que para nós significa realmente a Páscoa, não é? Qual é o significado que a Páscoa tem na nossa vida, não é? E melhor explicação que esta, nem na National Geographic, nem no canal História. Aliás, o canal História, pá, deixa muito a desejar, muito a desejar, não é? Muita tendência ali, um bocado estranha, mas pronto, não quero estar aqui a entrar nessas polémicas, mas eu estou a dizer isto porque é preciso muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Uma das coisas, só para finalizar, uma das coisas que Jesus falou aos seus discípulos foi: fiquem atentos, tenham cuidado. Ele não disse tenham cuidado com os romanos ou tenham cuidado com os salteadores, tenham cuidado com aqueles que enganam, com aqueles que vestem a pele de cordeiro e são lobos que vêm para devorar. Tenham cuidado. Nós temos que ter cuidado. Eu não estou a dizer isto para me armar em campeão, porque eu também tenho que ter cuidado. Cuidado com o que eu vejo, cuidado com aquilo que eu ouço, cuidado com as pessoas a quem eu dou crédito, as pessoas que me podem influenciar e que me podem eventualmente afastar de Cristo, afastar do Evangelho. Nós temos que estar atentos. Nós temos que, como dizem os... damos autoridade sobre nós, não é? Especialmente espiritual. Exatamente. A quem nós delegamos. Eu já não tenho filhos pequenos, mas não os deixava assim de qualquer maneira, ou cuidar de qualquer pessoa, não é? E a nossa vida espiritual é muito importante, porque a nossa vida espiritual tem a ver com o nosso presente, mas com a nossa eternidade. A nossa eternidade é algo que nós não podemos abrir mão dela. Não podemos abrir mão dela. Deixa-me só aqui dizer uma última frase que alguém disse, eu gostei muito, acerca exatamente disso, da ressurreição. Ele disse assim, é uma frase simples, ele disse assim: do céu veio um Salvador, do túmulo veio um Rei eterno. Um Rei eterno. E há aqui um facto também engraçado, agora lembrei-me. Muitos homens sonharam ser deuses, não é? Muitos. Ambicionaram ser. Ambicionaram. Napoleão, Hitler, tantos outros quiseram ser deuses. Jesus teve uma ambição: ser um homem. Ser um como nós. E a Bíblia diz que hoje no céu está lá um homem. Um Cristo que sabe o que nós sofremos, aquilo que nós sentimos. Ele sabe. Ele não está lá a ver num ecrã gigante como é que nós vivemos. Ele sabe. Ele sabe o que nós padecemos. Ele sabe o quanto custa certas coisas. Ele sabe. Ele identifica-se connosco. E é isto que nós nunca podemos esquecer. Nunca podemos esquecer que Ele sabe. E depois há outra coisa. Às vezes fazemos cenários apocalípticos. Ei, o que eu estou a sofrer é tão grande. É tão pouco, não é? Comparativamente com Ele. Não é nada. Não é nada. É isso. Gabriel, muito obrigado. Pá, eu acredito que a trilogia poderá ficar por aqui, né? Mas nunca se sabe. Nunca se sabe. Não sabemos o futuro. Não sabemos o futuro. Um dia de cada vez. Mas já foi uma boa trilogia. Já foi uma boa. Foi ótimo estares aqui connosco e partilhares com as pessoas. Tanta coisa, tanto enriquecimento nós recebemos. E certamente vai abençoar muitas pessoas. Espero. Esse é o objetivo. Olha, mais um bacalhau, um aperto de mão.
selar aqui a nossa... E é isso, pessoal. Foi mais um episódio aqui com o Gabriel Venturini, aqui o nosso parceiro. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram deste episódio, se querem ver mais conteúdo aqui do Gabriel, comentem aí. Nós entramos em contacto com o Gabriel e vamos proporcionar isso. Espero que tenham sido, ou seja, que tenham esclarecido as vossas dúvidas. Eu esclareci muitas dúvidas. E deixar aqui o agradecimento ao Gabriel. Pessoal, antes de me despedir, já sabem, é aquela situação. Sigam-nos nas redes sociais todas, pessoal. Metam like, comentem, façam tudo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos assistirem e uma boa Páscoa a todos.